Graça e paz, amada igreja, amém. Bom dia a todos. Que alegria, né, irmãos, podermos estar juntos na casa do Senhor nesta manhã ensolarada, com pouco frio, né? Isso é bom. Às vezes sonhamos tanto com noites frias, e aí quando vai arrochando um pouquinho, a gente já quer um pouquinho mais de calor. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai trazendo esse equilíbrio, né? E você vê que em tudo nós devemos dar graças ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Convido a amada igreja nesta manhã a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, para a nossa meditação, que nós possamos, desde já, né, irmos alimentando das verdades da palavra do Senhor, assim como nós já tivemos aí o nosso alimento espiritual, físico, né, biológico, pela manhã, o café da manhã. Agora nós temos aí o nosso alimento espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 9. Amém, já está projetado, que vocês possam acompanhar. E eu convido a igreja, esse primeiro versículo, lermos juntos, que diz assim: alegrem-se, vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Aí vamos prosseguindo aqui, versículo 5 em diante. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, queridos. Gostaria de fazer uma pergunta aqui para que nós possamos trazer essa meditação como resposta. Você tem sido uma pessoa feliz diante da presença gloriosa do nosso Deus? Amém? Nós fomos chamados para sermos pessoas felizes, queridos. O nosso Deus é o Deus de alegria, é o Deus de festa. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Porque nosso Deus, Ele é maravilhoso. Quando Deus responde às nossas orações, nós ficamos muito felizes. Mas quando Deus não responde, de repente a gente fica assim triste, questionando. Mas a verdade é que a não resposta de Deus já é uma resposta. Quando Deus se silencia diante daquilo que nós pedimos, daquilo que nós solicitamos a Ele, já é uma resposta. Nós vemos em muitos momentos que o nosso Deus é tão zeloso que às vezes Ele não quer nos responder naquele momento que às vezes nós julgamos ser o momento necessário para as suas respostas. Mas Deus sabe o momento certo de nos conceder as bênçãos espirituais. Você tem sido uma pessoa que tem confiado ao Senhor nos momentos de aflição, as suas orações? Você tem verdadeiramente experimentado a paz de Deus? O Fabinho leu um texto aqui que diz que a paz de Deus tem que verdadeiramente governar nossas vidas. O Senhor nos chamou para experimentarmos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ao falar sobre alegria, essa felicidade que nós devemos viver na presença do Senhor, a palavra de Deus nos garante ali no Salmos de número 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Nós podemos sim nos alegrar no Senhor a despeito das dificuldades,
dos momentos difíceis ou ruins pelos quais nós estamos sujeitos a passar. O Senhor Jesus, já prestes a ir para o Pai, ele fez uma oração. Ele disse ao Pai: não peço que os tire do mundo, que isole dessa cultura caída. Eu não os peço que você, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, coloque eles de uma forma separada, que eles não venham vivenciar e presenciar dificuldades, mas no mundo eles sejam guardados pelo maligno. Essa foi a oração que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, que nós sejamos guardados e protegidos por Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, Neemias escreveu no capítulo 8, versículo 10. Mas por que nós devemos ser pessoas felizes? E aí nós vamos ao texto que diz assim: alegrai sempre no Senhor. Outra vez, olha só, essa repetição é uma ênfase. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Que a moderação de você seja conhecida diante de todos. Perto está o Senhor. Olha aí o motivo da nossa alegria. Nós temos a presença de Deus. O Senhor está perto, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que prometeu que estaria junto conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Queridos, nós temos o maior de todos os tesouros. Nós temos a presença gloriosa do nosso Deus. Quando Jesus estava prestes a ir à cruz do Calvário, os discípulos ficaram muito preocupados. E aí em João, capítulo 14, ele diz: eu vou para o Pai, mas voltarei para vós outros. E logo em seguida ele diz que enviaria o Espírito Santo da verdade, o Consolador que estaria com eles não ficariam órfãos. E esse Espírito Santo veio com a ida do Senhor Jesus. E ele foi derramado sobre toda a carne. Ele foi derramado sobre a minha vida, sobre a vida de você. Então nós somos templo do Espírito Santo. Existe motivo maior para você se alegrar nessa manhã? Olha só quanto privilégio nós somos, moradas de Deus. Nós somos sal neste mundo. Nós somos luz. Nós podemos impactar as trevas. Esse mundo caído nós podemos fazer diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por que nós devemos ser felizes? Porque nós temos a presença gloriosa do nosso Deus. Perto está o Senhor. Queridos, o profeta Abacuque, ele viveu uma época muito difícil. Estava vivendo um contexto em que a escassez estava iminente. Havia possibilidade de destruição. Aquele homem orava copiosamente pelo povo de Israel, chorava diante de Deus, até chegar um momento que ele, reconhecendo que esse Deus não é um Deus distante, não era um Deus que estava apático a toda aquela situação que possivelmente poderia acontecer. E ele traz, então, uma leitura que todos nós conhecemos, que é Abacuque 3, versículos 17 a 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Olha só que contraponto interessante. Apesar das dificuldades, apesar das tempestades, das lutas das nossas vidas, que estão sujeitas a acontecer, o profeta aqui, trazendo essa grande lição a cada um de nós: eu decido me alegrar no Senhor, exultar no Deus da minha salvação. Mas aí o texto vai continuar dizendo assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. O apóstolo Paulo está nos chamando a atenção que nós devemos confiar no Senhor. Se o Senhor está perto, se nós temos a presença gloriosa do nosso Deus, nós precisamos nos alegrar. Então, se o Senhor está perto, nós não podemos e não devemos estar preocupados, sabe? Preocupações excessivas. Não está falando das preocupações normais que acontecem no nosso dia a dia, mas está falando de coisas diárias, que acontece corriqueiramente, mas que traz aflição ou aflições aos nossos corações. Então ele diz aqui: não fiquem preocupados com coisa alguma,
mas em tudo seja conhecidas diante de Deus. Ou seja, esse Deus presente, esse Deus que está perto, esse Deus que nos ouve, nós devemos então orar. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Nós precisamos então confiar no Senhor de tal forma, reconhecendo que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus que está perto, que Ele é um Deus que nos ouve, e apresentar, em vez de gerar no nosso coração, na nossa mente, essas preocupações excessivas, que às vezes chega até a tirar o nosso sono, nós precisamos colocar diante do Senhor as nossas petições, os nossos anseios. Por que não dizer, queridos, as nossas fraquezas? Porque sim, nós somos fracos, nós somos sujeitos aos abalos, às tempestades. Mas lembra que os discípulos, quando estavam no barco com Jesus, eles colocaram diante do Senhor as suas aflições, eles clamaram por socorro ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, repreendeu a tempestade. Queridos, essa parte do texto aqui, em que Paulo fala aos filipenses, que não devem ficar preocupados com coisa alguma, ela forma um paralelo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo já havia ensinado lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele diz: por isso vos digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? O Senhor Jesus estava falando praticamente a mesma coisa aqui. Ele estava falando para os seus discípulos, aqueles que o seguiam, num contexto em que o alimento, o vestuário, a comida, a bebida, eram coisas assim bastante basilares, de importância para eles naquele contexto. Talvez no dia de hoje seria o nosso carro, sei lá, tantas coisas que nós colocamos como prioridades, mas o que mais afetava aquele povo naquela época, a alimentação, o vestuário, a bebida. E Jesus falou assim: olha, todas essas coisas vocês não devem ficar preocupados, porque o Senhor cuida de vocês. E ele traz ali uma ilustração, ele apresenta os pássaros, os lírios do campo, e eles falam assim: olha, eles não trabalham, eles não fazem absolutamente nada para garantir o seu sustento, mas o Senhor é o que sustenta tanto os pássaros, a beleza dos lírios. E ele fala assim: olha, não seria que o Senhor cuidaria muito mais de vocês? Por que vocês têm tão pouca fé? E aí ele nos liga a algo bem maior. Ele diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que têm gerado preocupações nos seus corações serão acrescentadas, porque Deus sabe verdadeiramente o que necessitamos. Queridos, o texto aqui prossegue dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Somente quando verdadeiramente descansamos no Senhor, podemos então experimentar essa paz. Mas como é que eu e você vamos descansar no Senhor, a despeito de todas as dificuldades da nossa vida? Aí a gente volta ao texto. O Deus, o Emanuel, ele é um Deus presente, precisamos nos alegrar. Se ele é um Deus presente, não devemos ficar preocupados com coisa alguma. Se ele, então, cuida de nós, nós podemos experimentar essa paz, que foi exatamente isso que Jesus fez com seus discípulos, assim que ele ressuscitou e se apresentou aos seus discípulos. Ele diz: a paz esteja convosco. Nós podemos também experimentar essa paz, mas nós precisamos seguir o que verdadeiramente a palavra de Deus nos ensina. E por fim, queridos, o que devemos pensar? Se nós não devemos, então, ficar preocupados, como trabalhar a nossa mente, para que ela não pense de forma pessimista, para que a nossa mente não fique preocupada excessivamente com as coisas do dia a dia. No que nós devemos levar cativos nossos pensamentos? Versículo 8, 9 diz que nós devemos pensar naquilo que verdadeiramente edifica. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe
o pensamento de vocês. E também também o que aprenderam de mim, né, e receberam de mim, ou seja, as instruções, tudo aquilo que eles receberam de Paulo. Isso deve levar a mente daquelas pessoas cativas. Nós devemos pensar, então, naquilo que verdadeiramente edifica. Nós devemos pensar nas promessas do Senhor. Olhar para trás, ver aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós, que está escrito, porque nosso Deus é um Deus imutável. Nós devemos olhar para a frente e olhar para as promessas de Deus acerca de Jesus, que Jesus está voltando. E esse é o maior motivo da nossa esperança, que deve alegrar os nossos corações. Eu termino aqui com uma frase do pastor Hernando Dias Lopes. Talvez ele estava, naquele momento, quando ele escreveu, pensando acerca desse texto. E ele disse assim: mantenha a ansiedade de vocês... mantenha a ansiedade fora da sua mente e a paz de Deus reinando em seu coração. Mantenha a ansiedade fora da sua mente e a paz de Deus reinando em seu coração. Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Que nós possamos experimentar a paz de Deus e, longe de preocupações excessivas, viver confiantemente no Senhor. Amém?